Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa quarta cultural vai estar falando sobre biologia cultural e zoologia cultural. Vamos receber o professor Elidiomar Ribeiro e a Virgínia Codá. Solta a nossa vinheta. Pessoal, vou introduzir aqui os nossos convidados. O Elidiomar é professor de zoologia da Unirio, onde é responsável pelo laboratório de etnomologia urbana e cultural. O Elidiomar Ribeiro da Silva é biólogo formado pela UFRJ, mestre e doutor em zoologia pelo Museu Nacional, organizador do colóquio de zoologia cultural e da mostra de biologia cultural. É editor adjunto do periódico A Bruxa e editor da fanzine O Homem-Leoa. Homem-Leoa. Na Unirio, coordena o projeto Zoologia Cultural de Pesquisa e Extensão. A Virgínia Codá é bióloga e divulgadora científica. Fez bacharelado em Ciências Biológicas pela Unirio, mestrado em Divulgação Científica pela Fiocruz e faz licenciatura na Veiga de Almeida atualmente. É da equipe de Biologia Cultural da revista A Bruxa e uma das criadoras da oficina As Super Cientistas Mulheres na Ciência. Sejam muito bem-vindos às nossas quartas culturais. Elidiomar e Virgínia. Olha, muito obrigado, um prazer imenso estar com vocês. Já de antemão aproveito para dar os parabéns pelo trabalho excepcional que vocês da Cultura Unirio fazem. Um tremendo alento para nós nas redes sociais. É algo que alegra a alma ver os trabalhos que vocês compartilham. Prazer imenso conversar com vocês. Muito obrigada pelo convite, pessoal. É muito bonito ver a trajetória de trabalho de vocês. É super empolgante, muito importante que vocês estão fazendo. E é uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema que a gente tanto gosta. Gente, eu que agradeço, porque depois desse ano todo ouvir essas coisas, estamos já em dezembro, mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, a gente vai aprendendo a lidar com as plataformas e com as alternativas e as adversidades. Mas eu fico muito feliz de receber vocês para falar sobre esse tema que, eu vou ser muito sincero, eu não sei absolutamente nada sobre. Nunca tinha ouvido falar. E eu tinha dado uma olhadinha, fui pesquisar sobre o projeto, a pesquisa do Elidiomar, e aí eu achei, acredito que um artigo que fala sobre zoologia cultural com ênfase na presença de personagens inspirados em artrópodes na cultura pop. Quando fui encontrar esse trabalho com esse título, eu fiquei, o que é isso? E aí eu pergunto agora para vocês, o que é isso? Eu acho que a história é boa. Na verdade, começou em 2011 a nossa ligação com esse tema tão desconhecido. É desconhecido, mas eu acho que ao final da nossa conversa vai todo mundo ver que ele é presente no dia a dia. Nós fizemos um trabalho acadêmico na Unirio, versando sobre os principais personagens das editoras de quadrinhos Marvel e DC com inspiração em animais. Algo que a gente não percebe, muita gente segue um personagem, gosta de um personagem, tem uma predileção por um ou outro, mas muitas vezes não percebeu que ele tem uma inspiração em animais. Pensando em usar isso para a ciência, nós fizemos um pôster num trabalho que foi apresentado na Unirio. E, para minha surpresa, o pôster fez um sucesso danado. Todo mundo parou para olhar, inclusive pessoas de outras áreas que não da científica. Ali eu percebi que teria em mãos algo com muito potencial de disseminar ciência. O artigo que você achou da zoologia cultural, ele é basicamente o artigo que lança os conceitos fundamentais dessa nova visão, digamos assim, de abordagem de ciência. Ele é calcado no fato de que em qualquer coisa que a gente olhe, em qualquer lugar da nossa vida, da nossa realidade, a gente vai encontrar a presença de animais. Ou os animais de verdade, porque os animais, inclusive, nas cidades estão presentes, ou os animais do ponto de vista simbólico. Você abre uma história em quadrinho, você vê animais, você vê um filme na televisão, no cinema, você vê animais, você vai ver um livro,
muitas vezes tem a presença importante de um animal. Você usa uma roupa, você tem animais ilustrando aquela roupa, aquela malha, aquela peça de vestuário. Estão presentes em tudo. E aí, você pode utilizar isso para mostrar que as pessoas têm ligação com a ciência. A partir do momento que elas gostam e se interessam a ponto de usar uma peça de roupa ou ler um livro que tem um personagem animal, aquilo é uma portinha de entrada para você sensibilizar e falar: olha, é legal você falar de animais, é legal você falar de ciência. Não é um negócio sisudo, não é um negócio difícil de compreensão. Muito pelo contrário, está presente em tudo. Eu acho que essa é a base da zoologia cultural. E é bastante interligada também com a divulgação científica, né? Esse ano, principalmente, a gente tem escutado muito sobre divulgação científica, principalmente nas redes sociais, como Instagram e Twitter, principalmente essas duas. E a divulgação científica é justamente você pegar temas específicos da ciência que às vezes parecem tão difíceis e tão dentro desse meio acadêmico, isso de todas as ciências, as biológicas, as sociais, todas as ciências, e levar para a população de uma forma facilitada, assim, traduzir, como se a gente estivesse traduzindo a linguagem. Porque ciência e sociedade estão interligadas, né? A ciência está em tudo que a gente vê. E no momento que as pessoas passam a entender que ciência é tudo, e não só o cientista no laboratório de jaleco branco, elas passam a ver a ciência como parte do dia a dia delas. E aí entra isso da biologia cultural, da zoologia cultural, que às vezes as pessoas não percebem, mas a ciência está ali, os animais estão ali. Às vezes elas até entendem sobre o comportamento daqueles animais, mas sem terem noção de que aquilo é ciência, aquilo é zoologia cultural. Esse ponto que Virginia abordou, ele é crucial, porque a gente consegue perceber que a ciência está presente em tudo. Zoologia, botânica, física, química, matemática estão presentes no dia a dia. Porém, é algo estranho. A academia científica, em grande parte, quando a gente fala de academia científica, está se referindo às universidades públicas, que são as grandes produtoras da informação científica no Brasil. A academia tem muita dificuldade de dialogar com a sociedade. E aí o que a gente vê é que quando a universidade pública, os institutos de pesquisa, eles são alvo de ataques infundados, como a gente vê ataque, crescimento de criacionismo, negacionismo. Hoje é um dia muito importante que começou a vacinação contra a Covid, e esse dia tão simbólico para todo mundo, da humanidade, ainda tem gente que questiona a vacina e já está dizendo que não vai ser vacinado. Isso é falta da comunicação dos centros de ciência com a sociedade. Aproximação da universidade com a sociedade era fundamental. Nesse cenário louco de pandemia, mostrou para a gente que comunicar é fantástico, é necessário. E que, olha que legal, a extensão, que sempre foi considerada meio que o primo pobre da universidade, dentro daquele trinômio famoso, pesquisa, ensino e extensão, a extensão sempre tendeu historicamente a ser a menos valorizada, ela é a que está ganhando mais espaço agora, porque é ela que estabelece a ponte de ligação do saber produzido com o saber real da sociedade. Então, olha que barato, a pandemia mostrou isso para a gente, que é muito legal você ter contato com a produção científica, com a produção cultural da universidade. Eu fico em casa, eu não consigo, o dia não rende para mim tamanha quantidade de informações que são postadas nas redes sociais, tamanha pujança de material que está disponibilizado. Nós temos que aproveitar essa grande ferramenta que nós temos para falar de ciência, para falar de cultura, para falar o que a universidade faz. E vocês, da cultura e da extensão, de um modo mais geral, na Unirio, estão fazendo isso com maestria. É necessário ocupar esse espaço, é necessário principalmente que a sociedade saiba o que a gente faz, o que a gente produz. Esse é um caminho que eu considero um caminho sem volta. Quando o mundo voltar a ser normal, digamos assim, mesmo assim a gente vai ter que continuar ocupando a rede social e falando do que nós fazemos. Chega de ter separação, chega de ter muro, chega de ter distanciamento entre universidade e sociedade. Com certeza. Porque a gente sabe que a pesquisa universitária precisa ter
esse vocabulário acadêmico, precisa ter esse lugar elevado, óbvio, porque faz parte e tem que ter mesmo. Mas essa comunicação, quando essa pesquisa é feita, quando chega-se a alguma conclusão e você vai trazer isso à tona para a sociedade, não adianta você entregar um material científico como se você estivesse lidando com um conselho de cientistas, com alguma coisa, porque é isso, chega uma mensagem em códigos que não são capazes de serem decifrados, e aí o que mais a gente vê hoje em dia é um monte de gente bem intencionada que pega pesquisas e tenta traduzir, mas faz coisas absurdas. Aí, tipo, pega, subverte uma informação, faz tudo para girar em torno, enfim, de um interesse particular. Várias coisas que a gente está vendo, como a verdade, a informação, a ciência estão sendo valorizadas. Então, eu vejo muito isso, como tem essas pessoas mal intencionadas se fingindo serem muito bem intencionadas, que pegam aquela informação científica, um médico ou alguma coisa, e falam, não, estou traduzindo aqui para você. E aí um monte de equívoco, um monte de coisa que não tem fonte, base em nada, e só fala palavras difíceis num texto super comovente, que como a gente está ansiando por verdade, ciência e informação, quando vem alguma pessoa que traz isso tão, às vezes, mastigado, mas sabe Deus de onde, a gente acaba acreditando. Então, eu acho fundamental que vocês tenham essa urgência de fazer com que essa comunicação entre a universidade e a sociedade realmente aconteçam e que seja claro que é da universidade, né? Para não ter nenhuma coisa aí, nenhum obstáculo, enfim. E às vezes existe essa barreira, né, de não chegar ao que é feito na universidade, nas instituições para a sociedade, por prepotência dos próprios cientistas, né? Com certeza. Por exemplo, nós que somos da biologia, da zoologia especificamente, é muito comum você estudar uma espécie, alguém estudar uma espécie, e aí aquela pessoa tem aquela espécie como dela, sabe? Aquele conhecimento é dela, aquele bicho ali foi ela que nomeou, então é dela, mas não é assim, sabe? Principalmente em instituições públicas, que tudo é pago com dinheiro público da sociedade. As pessoas têm o direito de ter aquele retorno. Aquele profissional está sendo pago com dinheiro público. O mínimo que ele pode fazer é devolver aquele conhecimento que ele se aprofundou à sociedade. Então, eu não acredito muito naquilo de ele não gosta, aquela pessoa que é, vamos supor, um pedreiro, ele não sabe daquele conhecimento porque ele não se importa. Não é porque ele não se importa. Você tem que se perguntar inúmeras coisas, inclusive se aquilo é importante no contexto dele. Porque até a gente que sei lá, eu tenho mestrado, ele tem doutorado, por exemplo, tem coisa que para alguém é super interessante e a pessoa tem um pós-doc, trabalhou naquilo, mas eu não me interesso. Então, não é uma questão eu não me interesso porque aquilo não é digerido de uma forma em que eu consiga contextualizar. Então, não é uma forma de, esse seu saber não é importante, mas faz sentido para o que eu estou vivendo agora? Faz sentido para o meu contexto? Por isso que divulgação científica, biologia cultural, a ciência bate muito atualmente nessa tecla de ter que contextualizar com o que a pessoa está vivendo, sabe? Com o que a sociedade está vivendo. Nunca é desinteresse das pessoas, o canal, a forma que está chegando nela que não está sendo muito bem feita. E não é nem que existe um desinteresse, né? Porque a gente vê como a sociedade é fascinada por ficção científica, né? Então, interesse por ciência as pessoas têm, mas é aquele interesse, tipo, de líquidos coloridos com códigos e tem que ser números. Atraente. É atraente, mas ao mesmo tempo fica nesse lugar da ficção de que é atraente visualmente, mas que é incompreensível enquanto linguagem, e é o que a gente vê no mundo real, é isso, que não é atraente nem visualmente e também é indecifrável na linguagem. E aí que eu acho interessante a gente falar sobre esse tema e da forma como ele, Elidiomar, está trazendo, sobre como precisa se aproximar. E é um tremendo ponto de ligação, na verdade, um cimento que une tudo isso é a cultura. Você pode explicar conceitos, até conceitos sofisticados e complexos de ciência, quando você faz uma introdução com algo que está dentro do coração daquele público com o qual você está dialogando, ou alunos, ou em uma atividade de divulgação científica. Então,
A gente estava conversando antes, Pedro falou que gosta do universo dos super-heróis. Então, a gente pode falar de um grupo que não tem grande popularidade, muito pelo contrário, é famigerado, que são as aranhas. Quase ninguém gosta de aranhas, as aranhas são... a maioria das pessoas tem medo. O medo da aranha é tão importante que tem até um nome específico, que é aracnofobia. Você pode falar de aranha numa divulgação partindo de um personagem carismático como o Homem-Aranha. E aí você pode comparar o Homem-Aranha, que é o personagem mais famoso da Marvel, que é uma das duas grandes editoras de quadrinhos dos Estados Unidos. O Homem-Aranha é um símbolo conhecido no planeta inteiro e tem legião de fãs. Você pode falar de aranhas comparando com as características do Homem-Aranha. Você pode, por exemplo, falar que o Homem-Aranha é o escalador de paredes, não é? Um dos apelidos dele é escalador de paredes. Todo mundo que mora em casa já viu uma aranha andando pela parede. Ela escala paredes também. Tem as aranhas papamoscas, que são super presentes na vida de todo mundo. Você fala, olha lá, o Homem-Aranha está perfeito. Ele bate com a biologia. O Homem-Aranha ele se movimenta com teia. Ele lança as teias e aí ele vai se deslocando. Eventualmente, se vê também aranhas se deslocando com o uso de teias. Você está, às vezes, em casa e vê uma aranha descendo do teto com um fio de seda. Você pode, então, aproximar a informação da zoologia ou de qualquer ciência daquela informação cultural que todo mundo já viu. E aí você sensibiliza. Você pode fazer isso com o Homem-Aranha, você pode fazer isso com o Batman em relação aos morcegos. Outro grupo animal que não costuma ser muito querido pela população. Você pode fazer isso para mostrar que a ciência está presente no dia a dia de todo mundo. Então, é um tremendo ponto de ligação. E você usa isso até em conservação ambiental. Tem alguns personagens mais recentes, aí tem um... Eu não entendo muito dessas novidades de criança, mas tem o Baby Shark, não é algo recente, que é um tubarão que fica dançando e as crianças adoram. Você pode usar um personagem carismático como esse para falar que existem dezenas de espécies de tubarão que estão em extinção pela pesca exagerada. E que a gente tende a temer o tubarão por causa de um filme da década de 70. Estragou que mostrava... minha vida. Então, todo mundo tem medo do tubarão por causa desse filme. Sigo tendo. Tem um monte de... mas você tem mais chance de ser atacado por uma vaca do que por um tubarão, estatisticamente. Né? Tem mais humanos mortos por ataque de vaca do que de tubarão. É um barato isso, né? E o tubarão é considerado um predador terrível para nós. Você pode sensibilizar usando um personagem que é querido das crianças, para falar, olha só, o tubarão ele teme muito mais a gente do que a gente tem a temer o tubarão. Você sensibiliza. Um outro exemplo que eu gosto de falar em termos de conservação é com desenho animado, que você tem certeza que todo mundo já viu, porque tem dezenas de anos de reprises, o Pica-Pau. O desenho animado do Pica-Pau ele é inspirado no Pica-Pau de verdade e que está praticamente extinto nos Estados Unidos. É uma espécie que está ameaçadíssima de extinção. Na verdade, ela ficou mais de 30 anos considerada extinta e foi encontrada depois. Você pode sensibilizar e até atrair pessoas para a campanha da conservação ambiental falando do desenho animado do Pica-Pau, que todo mundo gosta. Olha como é que é bizarro você ter um mundo em que não tem um desenho animado inspirado no animal e esse animal está extinto por ação do homem. Você consegue reverter. Idem o leão. Você usa o Rei Leão ou usa o leão, a presença do leão na cultura pop, para falar que tem 40 mil leões selvagens no mundo só. É um bicho que, se continuar nesse ritmo, daqui a 50 anos vai estar extinto na natureza. Olha que situação grave. Você usa a cultura para trazer pessoas para a causa ambiental, para a causa da defesa da biodiversidade. E aí dá para falar de animais brasileiros, que são pouco conhecidos, dá para usar a nota... Saiu recentemente a cédula de R$200, que pouca gente viu, para falar do lobo-guará, que é um animal incrível, que também está tendo um decréscimo populacional significativo pela destruição do meio ambiente. Você usa a presença da ciência nos ícones culturais
para mostrar que as informações elas fazem parte da vida, da realidade de todo mundo. Eu acho que é um caminho que me empolga bastante. E eu vejo muita possibilidade de utilização. Sala de aula, divulgação científica, práticas de conservação da biodiversidade, em tudo. Porque os animais, que é a nossa área, a minha e da Virgínia, a gente, evidentemente, tem predileção pela zoologia, enquanto ciência. Os animais estão presentes em tudo. Em tudo. E essa presença, ela serve para mostrar que a ciência também está presente em tudo. E pode fazer isso também através dos jogos, né? Por exemplo, a minha dissertação, ela envolveu jogos. Não sei se você conhece os RPGs, os Role-Playing Games, se você está familiarizado com esse tipo de jogo. Tô sim, tô familiarizadíssimo. Já joguei muito na vida. Era péssimo, sigo sendo. Ah, então vamos marcar qualquer dia para você tirar esse fazer uma estigma de que é mesa. péssimo. Vai adorar o jogo da Virgínia, que é um jogo que não tem competição. Eu analisei os RPGs na divulgação científica, ou seja, como é que a gente pode aproximar a ciência, popularizar a ciência através dos role-playing games. E aí eu criei um role-playing game com personagens do folclore brasileiro, falando sobre os nossos biomas e contextualizado com os problemas ambientais de hoje em dia. E aí, assim, normalmente a gente associa jogo a criança, né? Mas eu quis testar com adultos porque, poxa, o jogo é tão comum no nosso dia a dia. Antes da pandemia, quando a gente andava de transporte público, era ou ouvindo música ou jogando alguma coisa no celular. Então, o jogo não é só de criança. E aí, os adultos que já tinham jogado RPG e que nunca tinham jogado, nossa, eles gostaram muito do jogo. Justamente porque não é fechado, né? O RPG, você tá lá falando as suas ações e a história vai mudando o tempo todo de acordo com as ações das pessoas. Então, é uma ótima forma... É um jogo interdisciplinar também. Você utiliza física, química, biologia, até mesmo se não tiver essa finalidade de ciência. No RPG, sei lá, sobre o Senhor dos Anéis, você vai usar essas coisas. E eles gostaram muito dessa construção da história, de como se eles estivessem vivendo aquilo no jogo. Então, RPGs e outros jogos são uma ótima forma de você aproximar a ciência das pessoas, sim. E jogos são tão divertidos, né? Por que não usá-los nessa conexão entre sociedade e ciência? Sim. E sem perceber, o que é melhor ainda. A pessoa sem não perceber percebe. Que está aprendendo e tá aprendendo. Porque se chegar e falar, não, vamos jogar aqui vamos ter um jogo científico. Um monte de gente talvez já vá com uma certa aversão, porque é complicado, né? Aula, lição, você obrigar a passar uma informação e aquele receptor entender a informação parece um negócio muito sisudo. Então, a maioria das pessoas, não, tem que estudar. Não, você aprende sem saber que está aprendendo. A base da biologia cultural é essa, você vê a presença da ciência sem perceber que está vendo, sem perceber aquilo como algo acadêmico, sem aquela roupagem técnica e acadêmica que assusta muita gente. Então, Virgínia fez muito bem no jogo e ela tem relatos que mostram que as pessoas, inclusive, assimilaram conceitos complexos, conceitos de comportamento de animais, da importância de preservação de biomas, e isso tudo foi antes dos ataques à natureza que nós tivemos no Brasil este ano. E certamente muitos dos que Virgínia com os quais ela utilizou o jogo, muitos, ao verem as notícias, devem ter lembrado: puxa, eu estudei esse bioma, realmente as queimadas são problemáticas. Então, isso é um caminho bem legal e dá resultado, não temos dúvida. E tinha gente de 18 anos e tinha gente de 73 anos, sabe? E as pessoas, todo mundo gostou da... Então, assim, gente, se vocês querem alegrar o coração das pessoas com ciência e entretenimento, RPG. Vamos jogar, depois eu quero saber dessa tua história aí, porque você falando, eu lembrei de, inclusive, eu e um grupo de amigos, a gente está há meses, né? Quando a gente achava que a pandemia em setembro talvez tivesse já se resolvido. Nossa, que vontade de chorar. Mas, enfim, a gente estava organizando de fazer uma mesa, e aí o namorado de uma amiga, ele pegou um livro lá, ele tem vários livros de RPG, e eu só ali de graça, né? Eu falei assim, gente, eu quero desenhar meu personagem, é isso que eu quero fazer. E aí, que é? Aí tava escolhendo lá a raça e não sei o quê. Aí eu tenho uma amiga que ela é fissurada por cobra e tal, e aí tinha
no livro uma raça lá de uma galera que era meio cobra, meio humano, era um humanoide assim, meio cobra. E aí ela começou a ligar vários conceitos do que ela já sabia e associar com os conceitos que já são ali apresentados, né, nesse livro. Então, eu que não sabia nada, acabei aprendendo também muita coisa. Aí tem também, como é que é? Tem também as sereias e sereios, tem toda essa galera que aí, como eu já sou mais próximo dessa parte mais marítima, aí eu também já assimilei algumas coisas que eu já tinha pesquisado antes. Legal. Você vai vendo. Mas aí, inclusive, já ligando esse ponto do RPG com um ponto que o Elidiomar falou lá atrás e repetiu agora, como esses personagens conseguem fazer com que a gente aprenda sobre ciência, aprenda sobre as espécies. Tem o ponto hollywoodiano da história que você consegue distorcer a imagem de uma espécie de animal para poder caber ali naquele roteiro que você está construindo. E também você faz, às vezes, algumas adaptações. Tanto que a gente vê alguns vídeos tipo tudo errado com o Homem-Aranha, tudo errado com não sei o quê. Porque a gente vê que, tipo, dá uma hollywoodizada naquela espécie para poder caber na história. Assim como a gente vê o que aconteceu com o Tubarão, né, com o filme. Assim como a gente também vê com Free Willy, que tem toda aquela história problemática do SeaWorld e outros parques aquáticos, com shows de baleias orcas. Queria tocar nesse ponto, sobre como também a cultura pop dá uma distorcida no que são esses animais, no que eles realmente fazem, no que é o comportamento deles e como vocês abordam ou se abordam esse tipo de questão na pesquisa da zoologia cultural. Isso é super viável de ser falado em sala de aula também. Você pegar um filme, pegar um personagem e falar, olha, quais são os pontos... A gente já estudou esse animal e agora a gente tem aqui o personagem. O que tem de errado nesse personagem? Que não e comparado com o animal verdadeiro. Inclusive, no colóquio, né, nessas 5 edições aí, vários trabalhos falam exatamente isso. O que tem de errado no filme tal, que não é zoológico, ou no personagem tal. Ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, é muito interessante porque essas produções culturais, todas elas não têm obrigação científica. Elas são obras de ficção, elas são obras que têm licença. Então, não dá para criticar por ter uma informação biológica exagerada ou, de alguma forma, errada do ponto de vista científico. Você pode utilizar isso para fazer a devida correção, como Virginia falou, na atividade. E aí entra o papel do professor, do mediador, do moderador, do monitor, daquele que está conduzindo a atividade e vai construir a correção junto com o seu público-alvo. A questão, vou falar de novo do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele joga aqueles jatos de teia pela mão, né? Dependendo do filme, ele ou tem uma mutação que ele lança a teia de modo orgânico, isso foi uma subversão ao quadrinho, né? O pessoal mais fã dos quadrinhos quase teve um troço quando viu, mas nos filmes mais recentes ele já tem um aparelhinho específico que ele desenvolveu para lançar teia, mas pelas mãos, pelos pulsos. As aranhas não produzem teia pela parte anterior do corpo. A maioria esmagadora das aranhas é pelo final do corpo. E aí você explica isso para um aluno. Olha, a aranha serviu de inspiração para o Homem-Aranha, mas a produção de teia é completamente diferente. O aluno grava isso, porque ajudou a fazer a correção. Ele aprende junto, digamos assim. Ele constrói aquela correção junto com o professor, junto com o mediador. Então, isso é muito interessante, porque você pode usar, sempre falando que é uma obra de ficção, é uma obra cultural, não tem obrigatoriedade científica, mas faz a devida correção na atividade. Funciona, cativa, e aí é legal que você acaba criando uma geração de pessoas que ficam olhando os filmes e os quadrinhos e os livros e apontando erros. Isso não acontece com o bicho de verdade, isso não acontece com aquela planta, essa planta não ocorre nessa determinada região. É muito legal e, mais uma vez, serve para popularizar a ciência, para mostrar que a ciência é acessível a todo mundo. Basta você ter o devido estímulo. Então, mas uma questão que eu queria justamente tentar perguntar nesse quesito
que você fala que realmente é positivo, e eu concordo que realmente é positivo, pode vir a ser positivo, mas eu vejo em pontos como, por exemplo, a gente até já mencionou, da questão dos tubarões. Graças a esses filmes de tubarões, eu desenvolvi um pavor imenso. Eu já fui num aquário uma vez que o meu corpo travou, ele simplesmente travou quando eu vi um tubarão no aquário. E aí você cria uma convicção, sei lá, na sociedade de que, tipo, tubarões são perigosos, baleias orcas são fofas, melhores amigas, sensíveis que te fazem carinho. Sabe, coisas nesse sentido que criam essas mitologias que têm um impacto social muito grande, que aí eu vejo de vez em quando que surgem mais matérias assim, cientistas ficam horrorizados com o filme tal por conta disso, disso, disso. A questão das orcas, sem comentários, que é uma questão imensa. Felizmente já tem se resolvido, acho que praticamente já se resolveu, não tem mais show de orca. Mas durante muitos anos foi uma grande questão. Inclusive eu lembro exatamente disso, dessa questão da orca que me marcou muito, porque eu lembro que um dos meus filmes favoritos da infância foi Free Willy, o 1 e o 2, e em 2010 eu viajei para o exterior, eu fui ver um show de orca num parque aquático. Gente, na semana seguinte, quando eu voltei, apareceu no noticiário aquele caso da treinadora que tinha sido morta pela Tilicum. Eu fiquei, quê? Como assim? O que aconteceu? E aí Era bonzinho? Ué, gente, não era chamu, não era amiga, deita, rola, faz carinho, não sei o quê. E aí você vai vendo, e aí surgiram todos os outros casos anteriores que foram pipocando. E aí teve aquele documentário maravilhoso do Blackfish. Eu tô falando maravilhoso leigo, né? Não sei você. É real. Ah, tá. Porque a gente pode. Tem coisas que eu falo assim, não, maravilhoso. Aí chega o cientista e fala assim, não, é equivocadíssimo. Mas eu vi o Blackfish e fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. E aí, como tem essa questão, né, de que você cria toda uma mitologia em cima daquele animal que pode ser algo extremamente positivo e extremamente negativo de forma muito equivocada. Queria tocar mais nesses pontos mesmo com vocês. Você meio que matou a charada. Você matou a charada. Com informação que você soluciona essas questões. Um ponto que eu defendo é que a gente, enquanto academia, a gente tem que valorizar demais as licenciaturas. Dar um jeito da informação ser muito bem ministrada nas naturas, porque são os licenciandos de agora que vão dar aula nas escolas e vão, pode-se dizer, forjar uma nova geração de crianças que vão ter a informação biológica correta. Isso é fundamental. E campanhas de esclarecimento. Não é só tubarão, não é só a orca que faz uma imagem errada, mas são os répteis, são os anfíbios, são os insetos, são vários grupos de animais que são considerados tendo uma má fama, e tem má fama de fato. E quando a gente fala de má fama, a gente está se referindo à chamada sociedade ocidental, né? O tubarão, por exemplo, que você mencionou, como um animal que provoca medo em todo mundo, é no mundo ocidental. Porque a gente vai em algumas regiões quase que uma divindade. Você vai em algumas regiões... Professor, deu uma cortada na sua fala. Opa, vamos lá. Você vai... Tá escutando? Agora sim. Você vai em algumas regiões da Ásia, do Oriente, o tubarão é uma divindade. Você vai em determinados reinos da África, o tubarão ele é considerado um animal sagrado. Olha que barato. A percepção ela muda muito. A construção social de um animal, ou de qualquer coisa, ela varia muito de região para região. A gente tem que resolver isso com os esclarecimentos científicos. É mostrar que o tubarão ele tem muito mais a temer do que nós, é mostrar que os insetos, em grande parte, fazem atividades que são extremamente benéficas para nós também, o que não é relevante. Né? Os insetos não fazem as coisas para nos beneficiar, acabam beneficiando como um todo. Os répteis têm
atividades maravilhosas, papéis ecológicos incríveis. Então você esclarece isso e aí tenta tirar os estigmas, estereótipos, mas realmente é muito difícil, tem que ser trabalhado. E aí a divulgação científica ela assume um papel incrível e a licenciatura assume um papel incrível. Com certeza. Tem muito daquilo de botar nas caixinhas, né? Ou é bom ou é ruim. Se a gente faz isso com as pessoas, imagina com os animais que não podem nem se defender, né? Então é exatamente isso que o Elídio disse, porque juntando o dia a dia, a rotina, o contato com a ciência, junto com as escolas, vai criando uma cultura científica. E criando essa cultura científica, as pessoas começam a pesquisar, ver mais sobre ciência e entender que é um animal, que se ele se sentir ameaçado, ele vai atacar. Se ele não se sentir ameaçado, ele vai estar lá. O tubarão vai atacar ou se sentir ameaçado ou se tiver com fome. Tudo isso, porque tem essa parte da mídia de estragar muitas coisas. Que, por exemplo, vários filmes sobre tubarões matando, dizimando as pessoas, aí soltam um filme que o tubarão é bonzinho, mas até soltar já fez estrago em várias pessoas, traumatizando e deixando todo mundo com medo. Então, no momento que a gente tem essa cultura científica de ter a ciência, no caso a zoologia, sempre próxima da gente, a gente passa a entender que aquilo é uma retratação de um filme, que o animal, ele é como a gente, que nós também somos animais, que se a gente se sentir ameaçado, a gente vai atacar, se não se sentir, vai ficar tudo bem, e que ele está no ambiente aquático, às vezes é a gente que termina invadindo esse ambiente e que está tudo bem, aquilo foi um filme para dar susto. Mas se não for através disso, cada vez mais pessoas com medo de N animais, aranha, tubarão, leão, várias coisas. Exatamente. Não, e o medo de aranha é tão bizarro porque eu vivo lembrando disso. Eu já tive uma caranguejeira de estimação quando eu tinha 8 anos. Por que eu tive uma caranguejeira de estimação? É a grande pergunta de R$1 milhão. Mas depois dessa experiência, eu desenvolvi um pavor tão grande que se eu vejo uma imagem no livro de biologia, eu começo sei lá, a ter um pouquinho de sudorese. É impressionante como tem esse poder de construir a imagem para algo negativo, mas também para... Não sei, eu sinto muito isso. Como é difícil construir uma imagem positiva para alguma espécie, mas para você criar uma imagem de vilão, amor, 2 tempos. Gato, que é super... Barata, então... Não, barata, não vamos falar sobre isso. Barata, vamos entrar num consenso. Eu sei que vocês são zoólogos, mas vamos entrar num consenso. Não, eu não gosto. Se entrar uma aqui agora, acabou para mim. Não, acabou o webinar, eu cancelo tudo. Por que eu sinto isso? Eu não sei. Eu não sei por que eu sinto isso. Eu não sei qual foi o ponto que barata, para mim, se tornou a pior coisa do mundo. Não sei. Gente, eu tenho medo de lagartixa, não tem o menor sentido. Tem medo de lagartixa. Eu sei que não causa qualquer problema, mas eu tenho medo. Medo não adoro lagartixa. Enfim, é gosto de fato. Eu poderia passar ter uma apresentaçãozinha para tentar explicar melhor o que é essa ligação? Sim, por favor. Sim, por favor. Tá, okay. Eu acho que aí vai ficar um pouco mais claro. Vamos ver. Vamos. Opa, tá indo. Ah, tá indo. Eu vou expandir, ver se aparece. Foi, perfeito. Beleza, só falar. Então, toda vez que a gente menciona a ligação entre ciência e cultura, parece algo novo, alguma novidade. Na verdade, eu gosto de mostrar uma ilustração desse tipo, que é a prova concreta de que não é algo novo. Isso é uma pintura rupestre, datada de mais ou menos 40, 30 mil anos atrás, e que mostra que os nossos antepassados, eles já eram efetivamente cientistas, de certa forma, zoólogos, eram precursores da nossa profissão. Eles se interessavam pela vida dos animais, dos outros animais, o que para eles era necessário em termos de sobrevivência. Era importante saber os animais que eles poderiam se alimentar, que animais eles tinham que fugir, tinham que temer, que época tinha determinado animal. E aí o grande barato. Eles faziam esses rudimentos de ciência, que eram fundamentais, de um modo artístico. E faziam a associação com a cultura através dessas ilustrações que encantam a gente até hoje.
é realmente uma forma impressionante que mostra que não é nada novo você associar ciência e cultura. O próximo. E aí eu só selecionei alguns exemplos de como é bom você falar de ciência com uma obra de arte. Essa é uma fotografia maravilhosa, e as fotografias são um instrumento cultural muito propício para momentos como esse, que a gente vive o isolamento social. Então, aqueles que têm o dom e têm a habilidade de fotografia e podem compartilhar essa arte nas redes sociais, eles fazem um bem danado a todo mundo. Então, essa fotografia de um conhecido nosso, um grande amigo, Marco Cato, um zoólogo, e um tremendo potencial para se divulgar ciência e zoologia. Próximo. Também os desenhos têm muito potencial de se falar de ciência e de se mostrar que a zoologia está presente em tudo. Essa é uma obra de arte lindíssima, que retratou uma passagem em que um barquinho ficou muito perto de uma baleia, teve uma surpresa de ver uma baleia aparecer do nada. Eu estou com um visitante aqui, né? Odin, depois tu volta. Teve a surpresa de ter uma cena dessas, isso virou um vídeo que foi viralizado nas redes sociais, o artista Paulo Esper fez esse desenho maravilhoso. E é claro que sensibiliza todo mundo. Próximo. Desnecessário dizer o potencial de associação entre ciência e cultura da poesia. Tem vários e vários poemas incríveis que abordam aspectos da ciência. Esse, Canção do Exílio, famoso, de Gonçalves Dias, todo mundo estuda na escola, menciona o sabiá. O próximo. E a música é uma fonte inesgotável de informações científicas e que faz bem a todo mundo, e às vezes você nem percebe que tem informação científica. Aí é um clássico do cancioneiro brasileiro, uma das pérolas da nossa MPB, Asa Branca, de Luiz Gonzaga, que menciona a ave asa branca, que é uma pomba, e que pouca gente conhece. Você escuta asa branca, sabe que a asa branca voa por causa da música, e esse bicho é extremamente comum em um monte de lugares, e você não sabe que aquela pomba, aquela espécie de pombo, é uma asa branca. Olha quanta informação biológica tem e que se passa despercebido. Por favor. Dentro de todo esse contexto, a gente percebeu que era o momento de fazer, de fato, de modo concreto, mostrar concretamente essa associação, mostrar que ciência e cultura tem tudo a ver desde sempre, como eu mostrei em épocas pré-históricas. E aí nós criamos um evento para falar sobre isso. Colóquio de Zoologia Cultural. Começou despretensioso, 2016, a primeira edição, feita na Unirio, a segunda, na Unirio também, a terceira foi no Jardim Zoológico, a quarta no ano passado, também na Unirio. Próximo, por favor. Aí são as 4 edições que foram realizadas presencialmente, de modo ininterrupto, uma edição anual, desde 2016 até 2019, sempre reunindo muita gente interessada nessa conversa, muita gente apontando erros de produções, erros biológicos de produções, muita gente apontando possibilidades de utilização. E aí veio a pandemia e a gente ficou meio frustrado de não poder realizar a 5ª edição. A gente não ia deixar quebrar a corrente. Próximo, por favor. E nós fizemos de modo remoto a 5ª edição, que foi realizada no último sábado, dia 5 de dezembro. Tivemos 61 trabalhos apresentados sob forma de vídeos no YouTube, estão disponíveis, é só entrar no YouTube e buscar Zoologia Cultural, encontra logo o nosso canal, que é o Colóquio de Zoologia Cultural, e tem os 61 vídeos disponíveis para visualização. Vídeos curtos, de 5 minutos, em média, falando de aspectos maravilhosos dessa associação e como os animais estão presentes em tudo, inclusive na cultura, nas artes, na música. Próximo. Aí eu destaquei 2 exemplos para mostrar como é sensacional essa associação. Virgínia é uma das autoras desse trabalho incrível e que aborda os animais presentes nas obras de Van Gogh. Então, ela fez uma análise minuciosa, identificou os animais. Olha que síntese perfeita da associação ciência e cultura.
Você vê os bichos, como poderia ver flores, como poderia ver paisagens, cenas biológicas, cenas ecológicas em obras de arte. E você usa isso para popularizar a ciência e também para divulgar a arte. Virgínia fez o trabalho de modo remoto, usando a internet, o Google. Olha que fantástica ferramenta para você suavizar um momento tão difícil como esse da pandemia. Você quer acrescentar alguma coisa, Virgínia, a respeito desse seu trabalho tão incrível? Então, apenas por causa da pandemia eu não pude ir em Amsterdã, né, e em todos os outros países conferir os quadros, apenas por causa da pandemia. Mas é muito interessante, mesmo não podendo sair, pesquisar melhor, a quantidade de informação que a gente tem na internet, né? Esse Google Arts and Culture, por exemplo, tem a maior parte dos quadros, você pode dar um super zoom, de ver até detalhes da pincelada. Então, assim, tem muito material na internet para quem for interessado para fazer, acho que qualquer trabalho de biologia cultural. Tem museus que estão abertos à visitação pela internet. Isso também é uma ferramenta fantástica. O próximo, por favor. O outro trabalho, mais ou menos no mesmo estilo, que eu também destaco, é o da Lucy, a doutora Lucy Coelho, da UFRJ, que analisou os animais presentes em obras de arte, em pinturas, da Anunciação, o momento em que o anjo Gabriel vem à Terra e anuncia a Maria, a Virgem Maria, que ela esperaria o Filho de Deus, né, o Messias, Jesus Cristo. Isso é uma passagem que os cristãos valorizam pra caramba, né, muito importante do ponto de vista cultural, muito ilustrada ao longo do tempo, desde sempre também. Pinturas remontam aí muitos séculos atrás, e quase sempre nas pinturas tem a presença de animais, e esses animais têm simbolismos específicos. Então tem pavões, leões, macacos, passarinhos diversos, além, é claro, de cão e gato. Então, e tudo isso foi abordado nesse trabalho, que também me surpreendeu bastante. Eu não fazia ideia que essa cena bíblica era tão retratada, e muito menos ainda eu fazia ideia da presença maciça de animais nesses quadros, e cada um com um significado simbólico. Mais uma vez, você junta ciência e cultura. Próximo, Virgínia, por favor. E dentro do colóquio de zoologia cultural, a gente tem um espaço que eu tenho um carinho profundo, que é o Varal Cultural, em que os participantes são convidados a mandarem artes relacionadas à zoologia. Só uma pequena amostra, nós tivemos aí 23 artes encaminhadas para a última edição, desenhos, poemas, obras de artesão, de artesanato mesmo. Então, também é um espaço que mostra que ciência e cultura nasceram uma para a outra. Aliás, elas são um só. Próximo. E dentro dessa linha, a gente tem um outro evento, que foi o primeiro evento que o pessoal da extensão da cultura, recentemente, tomou conhecimento do trabalho que nós apresentávamos, que foi em março ainda deste ano, antes da pandemia. Nós realizamos um evento presencial, a Mostra de Biologia Cultural. Tivemos a felicidade de receber vocês da extensão no nosso evento. Veio a pandemia e ficamos sem poder realizar os eventos presenciais e partimos para o mundo remoto. Realizamos várias mostras de biologia cultural. A última foi versando sobre a primavera, a presença da ciência nas festas relacionadas à primavera. Próximo. Tudo online. E teremos, entre Natal e Ano Novo, no dia 27 de dezembro, mais uma edição para comemorar. Não vai ter o Natal presencial, né? Em muitos lugares não vai ter uma celebração como quase todo mundo está acostumado, mas nós vamos fazer a nossa festa de Natal e Ano Novo no dia 27, entre um e outro. Todo mundo convidado, é fácil achar no Facebook, Mostra de Biologia Cultural, é só dar uma busca e aparece. Tudo isso que a gente produziu em termos de associação ciência e cultura, nós percebemos que era necessário ter um canal para divulgação dessas ideias através de artigos. E aí propusemos a criação de uma revista. Convido todo mundo também a visitar a revista A Bruxa, está passando na geração de caracteres o endereço, é fácil,
localizar na internet, e a gente tem aí já um elenco de alguns artigos muito interessantes abordando biologia, ciência de um modo geral e a presença na cultura em inúmeras manifestações, desde Pokémon até clipe de música. Tem ciência em tudo. Próximo, por favor. E para finalizar, o nosso projeto de extensão, e vai ser um prazer conversar com quem estiver interessado e dar mais dicas, mais informações a respeito dessa abordagem que orgulha muito a gente, a mim, a Virgínia, a todo mundo que está envolvido nesse projeto, porque, de fato, a gente vê potencial para fazer aquilo que a universidade tem que se esmerar, se comunicar, conversar com o público, conversar com a sociedade, prestar contas à sociedade, falar de seus trabalhos, mas, principalmente, falar de seus trabalhos de um modo que todos possam compreender. A gente menciona público leigo e tem gente que não gosta desse termo. Eu não tenho nenhum problema, porque eu sou público leigo em tudo. Tirando um nichozinho específico das coisas que eu trabalho e estudo, eu sou leigo em todo o resto de conhecimento. Então, não é demérito nenhum considerar leigo. E quando eu estou falando leigo, eu estou falando da sociedade fora da universidade. A gente consegue se comunicar utilizando elementos que estão presentes no dia a dia, e principalmente na afeição de todo mundo. Nosso objetivo é sensibilizar e, com isso, trazer mais gente para a causa da ciência, da conservação, da universidade pública, dos institutos de pesquisa, da academia científica. Eu acho que esse é o grande objetivo. Acho que acabou a apresentação. Foi uma pequena mostra para realçar um pouco do trabalho e tentar concretizar, digamos assim, essa forte associação que existe, já existe. A gente só está fazendo revelar, mostrar e apontar a associação entre ciência e cultura.